Pai do Senhor, mais um vídeo, mais uma porção da palavra de Deus. Vamos lá? Eu me encontro muito feliz. Hoje eu vou estar falando acerca da hipocrisia. O que é hipocrisia? Porque Jesus usou essa expressão diante dos fariseus, dos escribas, diante de uma sociedade daquelas. Vamos aprender, mas antes eu quero pedir, se inscreva no meu canal, vai me ajudar muito. Ative as notificações, clica no sininho, primeiro sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos aprender? Então, o primeiro livro, que nós vamos usar somente um livro, tá? O primeiro texto que nós vamos estudar é o Evangelho de Jesus, que foi escrito por Mateus, capítulo 23. Vamos estudar? Eu vou precisar ler a partir do primeiro versículo. Por quê? Para a gente poder entender o que exatamente Jesus estava querendo ensinar para aquela classe, né? Uma classe tão assustadora, né? Uma classe tão opressora. Por que Jesus falou daquela forma? Vamos aprender? Minha lupa está aqui. Capítulo 23, diz assim: então falou Jesus à multidão. Então Jesus agora está falando à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Olha só, na cadeira de Moisés. Jesus estava agora aqui relatando acerca do conhecimento que eles detinham, né? Eles eram detentores de conhecimento da lei, porém não praticantes. Vamos continuar. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, porque o que eles diziam era uma coisa boa. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então Jesus agora ele começa a falar para a multidão e os discípulos, dizendo acerca dos escribas e dos fariseus. Fariseus significa os separados, e os escribas aqueles que redigiam a lei, as escritas. Jesus começa a falar assim, observe o que eles falam, mas não observe o que eles praticam. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Ou seja, eles passam para outros. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Eu não vou entrar nessa parte aqui não, mas Jesus ele vai começar agora a falar do ornamento dos sacerdotes, do que está sobre a sua cabeça, o seu manto sacerdotal, suas vestes sacerdotais, as suas franjas, né? Isso aí é um outro assunto, um outro vídeo a gente fala. E amam, ou seja, então nesse texto, no que eu estava explicando, eles amam as vestimentas, mas eles não praticam o que deveriam praticar os que vestiam aquelas vestimentas. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, gostavam de aparecer. E as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Então eles gostavam de serem saudados, reconhecidos nos lugares públicos e também de serem chamados mestre, mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Isso o próprio Jesus falando. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Jesus agora ele começa a falar de um princípio de autoridade e de um reconhecimento que os fariseus e os escribas, eles queriam para ele, um reconhecimento para ele, porém, o que eles ensinavam, eles não praticavam, então eles não tinham moral para isso.
Continuando, versículo 11. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Aqui Jesus começa a falar da posição de servo quando se coloca não como o melhor e o maior, como os escribas e os fariseus gostavam de ser reconhecidos. E aí Jesus começa a falar: quer ser reconhecido como maior? Seja um servo. Versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus agora ele entra dentro desse princípio o princípio de autoridade. Ele vai trazer, quem quer ser reconhecido vai acabar sendo humilhado. E quem é humilde, esse acaba sendo exaltado. Jesus ele começa agora a ensinar a multidão e ensinar aos discípulos como eles deveriam se comportar mediante a palavra de Deus. Ele começa agora a ensinar de uma forma, para que não quereis o quê? O reconhecimento dos homens de uma forma soberba, de uma forma arrogante, de uma forma conflitante. Por quê? Porque eles demonstravam ser algo, mas na verdade era uma aparência. Aonde a gente está chegando aqui acerca da hipocrisia. Aí agora Jesus vai dizer, aqui no versículo 13, é onde é o conteúdo do nosso vídeo. Mas ai de vós, escribas e fariseus, aí Jesus diz, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, aqueles que estão procurando entrar, eles estão impedindo. Por quê? Com falsos discursos, com práticas inadequadas, contrárias às suas palavras, aos seus ensinamentos. Então Jesus agora, sem medo nenhum, com toda a autoridade, ele vai chamar de hipócrita os escribas e o fariseu. E a pergunta é, o que é hipocrisia? Eu fiz umas definições aqui. Vamos lá, primeiro. A hipocrisia é um comportamento contrário ao que a pessoa é. Então, uma pessoa se comporta de um jeito, porém ela não é daquele jeito. Isso é possível? Sim. Uma pessoa hipócrita, ela se comporta dessa maneira. Então, o que a gente entende de hipocrisia? Hipocrisia é um fingimento, é uma falsidade, uma pessoa fingida. É uma pessoa falsa. Ela é uma pessoa hipócrita. Então, essa pessoa que se porta como hipócrita, na verdade, ela se coloca numa situação onde quer que as pessoas olhem para ela como se de fato ela fosse o que ela apresenta. Só que a gente vai observar que o que a pessoa fala e o que a pessoa é na realidade, na sua prática, no seu dia a dia, nos seus frutos, no seu convívio, não há uma coerência, não encaixa. Você olha a fala e vê o comportamento, vê os frutos. Então não há uma coerência. Aí Jesus ele continua dizendo aqui. Ele vai dizer que esses hipócritas, eles estão fechando o reino dos céus. Por quê? Porque eles estão enganando as pessoas. E estão impedindo das pessoas entrarem. Ok? Vamos lá. E continuando aqui, Jesus ele vai dizer assim, ai de vós, escribas e fariseus, no versículo 14. Hipócritas, mais uma vez ele chama de hipócritas, pois que devorais, observe isso aqui, que isso aqui é muito interessante, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que é isso? Eles iam, na hora do almoço, eles iam, a própria
história relata isso, tá? Da história do sacerdócio. Eles iam até a casa das viúvas com pretextos, né? Orações, nós vamos orar. Aí chegavam na hora do almoço, com prolongadas orações, estendiam, né? Aí acabava o quê? Acabava devorando exatamente o que o texto está dizendo. Jesus está dizendo, vocês são hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas com pretexto de que vão lá fazer longas orações. E aí Jesus vai dizer, ó, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão sofrer rigoroso juízo. Por quê? Porque eles eram um hipócrita. Então a preocupação de um hipócrita, você observa que é querer sempre estar bem com a pessoa, se sair bem na situação, ser visto de uma forma positiva, mas essa pessoa é uma pessoa hipócrita. E aí ele continua dizendo no versículo 15, eu vou parar no versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus, mais uma vez, hipócritas, pois que percorreis o mar, olha só, e a terra, eles, ou seja, andam por vários quilômetros para fazer um prosélito. O que é isso? É você pegar uma pessoa de uma outra religião, de uma outra fé, pescar, é como hoje, você pegar uma igreja, abrir uma igreja e você pegar pessoas de outras igrejas. E você também dizer que a tua igreja está crescendo, que você ganhou. Não, na verdade você pegou e com falsos discursos você enganou e segurou aquela pessoa. Então, Jesus está até brincando aqui, ironizando, vocês percorrem o mar, a terra, para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, conseguiu colocar lá na sinagoga de vocês, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, Jesus está dizendo aqui, vocês estão gerando o quê? Filhos malditos. Vocês estão pegando pessoas novas, com a nova fé, novos convertidos, com pretextos, sugestões, promessas, promessas, e na verdade, de repente, vocês começam, quando você já tem a pessoa na mão, vocês começam a enganar as pessoas. E outro detalhe que eu até coloquei aqui, essas pessoas hipócritas, elas não aceitam que você aponte os erros dela. Ela não aceita que as pessoas critiquem os seus próprios erros, fiquem apontando os seus próprios erros. E aí Jesus começa agora a repreender essas classes de hipócrita, que é aquele que fecha o céu para os homens, ou seja, porque engana, porque mente, com falsos discursos, com falsas promessas, vão para a casa das viúvas com pretexto de longas orações e acaba devorando, comendo, sugando, né, extraindo o que poderia extrair da viúva. E também procurando pessoas para fazer pessoas sujeitas aos seus próprios falsos ensinamentos. Então, para resumir esse texto, o que é o hipócrita? É o fingido. É aquela pessoa, né, que está sorrindo, que está pregando a verdade, mas ele não vive a verdade. Que está pregando a santidade, mas ele não aceita viver uma vida de santidade. Que prega fugir da aparência do mal, mas ele não foge da aparência do mal. Que prega renunciar à prática do pecado, mas ele tem prática do pecado. Que prega contra o cigarro, contra a bebida, contra a pornografia, ensina contra a prostituição, ensina contra o homossexualismo, mas todas essas práticas são cometidas por esses hipócritas, onde? Nos bastidores. Então, Jesus, verdadeiramente, ele não passou a mão. É hipócrita? É hipócrita. E nós precisamos identificar esses hipócritas, observar que eles têm esse comportamento contrário ao que na verdade ele é. Então, cuidado. Eu termino esse vídeo dizendo, cuidado com a hipocrisia dos homens, das mulheres, das pessoas que estão ao nosso redor. Cuidado, porque eles aparentam
ser uma coisa, mas na verdade eles não são. A fala deles não coincide, não se relaciona com as suas práticas. Querido, isso é tão sério, porque nós estamos cercados de pessoas hipócritas. Amados, isso é um assunto muito sério? É. Jesus repreendeu e condenou a rigoroso juízo? Condenou. Então, amados, cuidado, pregue a verdade e viva a verdade. Não viva de aparência. Não esconda o que realmente você é. Você tem que ser transparente, cara limpa, carta escrita e aberta, para que todos vejam que você é aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Glória a Deus, mais um vídeo. Se inscreva no canal, clica lá no sininho, ativa todas as notificações e dê o seu joinha, não se esqueça. Deixa um comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.